O enviado especial da Itatiaia, Eustáquio Ramos, está em Nova Jersey e traz as primeiras informações. Bom dia, Eustáquio. Ótimo dia para você, Júnior Moreira. Ótimo dia para você, Fernanda Viegas. Bom Ótimo dia para você que nos acompanha na Itatiaia. Olha, nós falamos ao vivo neste momento da cidade de Newark, no estado de Nova Jersey, aqui vizinha a Nova York. Neste momento, 1 hora a menos do que Belo Horizonte. São 6h24 da manhã, faz frio aqui, 9 graus neste momento, aqui 1 hora a menos e ainda está escuro, está de noite. Aqui costuma amanhecer por volta de 7h30 da manhã. Bom, o estado de Nova Jersey, onde nós estamos, especialmente aqui em Newark, é um dos que mais tem brasileiros. É uma das 15 regiões dos Estados Unidos com mais brasileiros. A que tem mais compatriotas é a região de Nova York, com cerca de 500 mil. Depois, Boston, no estado de Massachusetts, com 400 mil brasileiros. E a cidade de Miami, no estado da Flórida, com cerca de 300 mil. Ao todo, os Estados Unidos têm cerca de 2 milhões de brasileiros. Na cidade de Newark, por exemplo, que tem muitas comunidades brasileiras, mineiras, até bairro que só tem praticamente mineiro, o idioma, claro, principal lá falado é o português. Bom, no caso da eleição americana, ela ocorre terça-feira, então, dia 5, portanto, contagem regressiva, né? Faltam 3 dias e disputam aqui as eleições, nessa eleição marcante, muito acirrada, é a edição 60 da eleição presidencial americana, disputam o ex-presidente Donald Trump e a atual vice-presidente Kamala Harris, que entrou na disputa depois da desistência do atual presidente Joe Biden, seu colega de partido. Vão ser escolhidos também congressistas. Todas as 435 cadeiras da Câmara dos Representantes ou Câmara dos Deputados estarão em disputa. No caso do Senado, serão 34 das 100 cadeiras. Nós vamos conversar agora, aqui no Jornal da Itatiaia, com o doutor em Relações Internacionais, consultor Oswaldo Deon, que está concluindo um grande estudo sobre as eleições americanas de 2024. Ele foi coordenador do Observatório das Eleições Americanas pelo IBMEC, em Belo Horizonte. Professor, bom dia, obrigado pela presença aqui na Itatiaia. A gente pode falar em favorito para essas eleições? Eu creio que na última semana houve aí uma pequena mudança na intenção de voto do candidato republicano Donald Trump nos estados pêndulo. Então isso é um ponto muito importante e, portanto, a vitória em um estado pêndulo pode significar, não é, que os delegados eleitos podem indicar aquele que estiver melhor nessa situação. Então, nesse momento, há um discretíssimo favoritismo do antigo presidente Donald Trump. Existe uma explicação para esse crescimento dele, para esse desempenho dele nesses estados pêndulo na última semana? A questão das migrações, a questão da economia e, nesse caso, mais especificamente, a inflação e as questões que dizem respeito ao emprego. Agora, professor, em relação ao imigrante, atualmente a situação é favorável ou desfavorável a ele? Os brasileiros no mundo inteiro vivem um cenário de muitas dificuldades, né? As pressões contra migrantes são muito grandes nesse momento. É difícil dizer, Eustáquio, assim, com tanta antecipação, se nós teríamos aí maiores dificuldades com o presidente Trump ou com a vice-presidente Kamala Harris. Mas pelas declarações das duas candidaturas, há uma pressão maior da candidatura Trump em relação aos migrantes, com destaque para os latinos, né, do que naquilo que as hostes democratas expressam do ponto de vista das suas prioridades caso eles cheguem à Casa Branca, né? Ou caso eles se mantenham, no caso dos democratas, à frente da Casa Branca a partir do ano que vem. Ok, muito obrigado, professor Oswaldo Deon, doutor em Relações Internacionais, que está concluindo um grande estudo sobre as eleições americanas. Bom, a gente vai conversar agora com um mineiro da cidade de Divinópolis, que mora nos Estados Unidos há 25 anos, desde 1999. É o empresário Luiz Henrique Duarte. Ele tem 66 anos, mora na cidade de Kearney, aqui no estado de Nova Jersey, bem vizinho, bem pertinho de onde a gente está neste momento. O Luiz Henrique administra uma companhia de limpeza de casas e atua também no segmento de aluguel de imóveis aqui na região. Ele é casado, tem 2 filhas, um filho, também casados, também residentes nos Estados Unidos, legalizados, além de 4 netos. Os netos, inclusive, todos nasceram aqui nos Estados Unidos. Ô Luiz, na sua avaliação, do que os Estados Unidos estão precisando neste momento, principalmente em relação aos imigrantes? O país precisa de um presidente que realmente tomasse conta das coisas, tivesse força para poder
mudar a forma que dá assistência ao imigrante, como recebe o imigrante, o que poderia ser feito. Decidisse que cobrasse imposto, que seria uma opção, porque hoje os Estados Unidos, ele está numa situação muito difícil. Então, pensa bem, 2, 3 milhões de imigrantes que entram de uma vez, um pessoal que não contribui com nada. Eu sou imigrante também, mas eu pago imposto desde o dia que cheguei aqui, porque eu entendo que eu preciso ser beneficiado. Para ser beneficiado, eu tenho que pagar imposto. A vida hoje aqui é muito mais difícil, porque você tem que ficar disputando trabalho com os outros. O mercado hoje aqui, mão de obra sobra, muito mendigo na rua, muito pedinte. E o governo está fazendo o que pode. Ele abriu as fronteiras e depois agora não dá conta de fechar mais. Ok, muito obrigado ao empresário Luiz Henrique Duarte, mineiro de Divinópolis, que mora há 25 anos aqui nos Estados Unidos. Portanto, então, contagem regressiva para as eleições americanas daqui a 3 dias. Lembrando que em alguns estados, em algumas regiões, a votação já começou com o envio dos votos pelos Correios e ainda não há uma previsão ao certo de quando que o resultado será divulgado. Afinal de contas, aqui a eleição indireta, né? Não necessariamente aquele que conseguiu o maior número de votos entre os eleitores será o escolhido, porque quem escolhe são os delegados que ficam em cada estado, e a gente ao longo dessa cobertura vai explicar como funciona com detalhes. Reta final das eleições americanas, direto dos Estados Unidos, Eustáquio Ramos traz bastidores, mais análises e expectativas dos momentos decisivos da campanha. Fala, Eustáquio. Bem, Júnior Moreira, 8h17 aí no Brasil, 7h17 aqui na cidade de Newark, estado de New Jersey, de onde falamos ao vivo neste momento. Continua muito frio aqui, a temperatura até baixou em relação à nossa primeira participação, estava 9 graus às 7h30, agora 8 graus aqui na cidade de Newark. Bom, as eleições aqui nos Estados Unidos terão o acompanhamento de observadores internacionais, inclusive do Brasil e inclusive de Minas Gerais, de várias regiões, de todas as regiões do Brasil, de Minas Gerais também. Por exemplo, estarão aqui o desembargador Henrique Abiaca, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o procurador do Ministério Público Estadual, Antônio Padova Marques Júnior, o advogado e professor de Direito Civil e Direito Internacional da FUMEC, Antônio Marcos Nome, André Missior, que é advogado e membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, o advogado e servidor do Senado João Rafael Soares, além do juiz do TRE, Leonardo Spencer, que também é integrante da Academia de Direito Eleitoral e professor do curso de Direito do IBMEC, está conosco aqui no Jornal da Itatiaia, vai acompanhar as eleições aqui nos Estados Unidos, e essa comitiva, esses observadores vão estar espalhados por várias cidades, várias regiões, vários estados aqui dos Estados Unidos. Professor Leonardo Spencer, qual que é a função de vocês, observadores? Vocês fazem relatórios, vocês podem inclusive interferir se perceberem alguma irregularidade nas eleições? Bom dia. A observação eleitoral é um processo no qual observadores independentes monitoram e avaliam as eleições para garantir que elas sejam realizadas de forma justa, transparente, de acordo com padrões internacionais que garantam a livre escolha do eleitor, do cidadão. Esse tipo de monitoramento analisa boas práticas e auxilia a democracia em vários países quando busca promover, quando promove a integridade, a credibilidade dos processos eleitorais, identificando possíveis fraudes ou irregularidades. Então, ele busca fortalecer a confiança da população no processo eleitoral observado. É importante também salientar que a observação eleitoral ela é orientada pelo princípio da não interferência. Não nos cabe, enquanto observadores eleitorais, emitir opiniões a quente durante o processo eleitoral e principalmente interferir no processo que está sendo observado. Ok, muito obrigado a Leonardo Spencer, ele é juiz do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, vai estar aqui nos próximos dias como um dos observadores, e esse grupo de observadores que eu falei, de várias regiões, de todas as regiões do país, inclusive de Minas Gerais, esse grupo está aqui a convite da ONG Transparência Eleitoral. Além da questão política, da questão econômica, a segurança está em voga nesses dias de eleição aqui nos Estados Unidos. Afinal de contas, tivemos aquele atentado contra o candidato Donald Trump e também tivemos urnas das eleições queimadas, incendiadas nos últimos dias. Então, a atenção das autoridades de segurança
ficou redobrada aqui nos Estados Unidos e o clima é de observação, de apreensão em relação à questão da segurança também. Bom, vamos voltar ao longo da programação da Itatiaia com mais informações direto aqui dos Estados Unidos sobre as eleições marcadas para a próxima terça-feira, dia 5. Lembrando que também vão ser escolhidos os 435 representantes da Câmara dos Deputados, né, da Câmara dos Representantes, e também serão escolhidas 34 novas cadeiras no Senado, de um total de 100. Ao vivo de Newark, estado de New Jersey, nos Estados Unidos, repórter Eustáquio Ramos.